coletiva com o Marcelo Oliveira, Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Marcelo, qual a análise você faz para a sequência da Série B? Alguns resultados ajudam, mas a Ponte não consegue fazer a parte dela e, consequentemente, vai se distanciando da briga pelo acesso. Você tem razão, essa é a nossa lamentação, porque viemos para buscar uma vitória, um ambiente muito bom de trabalho, palestra, vestiário, todo mundo muito empolgado e até que tivemos um volume bom, mas iniciamos o jogo mal e depois que reagimos e mais uma vez alguma desatenção na bola parada. É uma coisa que a gente treina muito, mas nos últimos jogos, acho que 6 gols pelo menos foram oriundos de bola parada. Não tem culpado, mas somos todos responsáveis, principalmente o técnico que tenta fazer o melhor. E estamos lamentando aí não ter pontuado aqui, mesmo que não fosse uma vitória, um pontinho já poderia nos ajudar. Infelizmente levamos um gol da forma que foi. Marcos Ceroni, Ponte News. Marcelo, boa noite. Queria saber o que você pensou escalando o Léo Pereira, sendo que até agora não mostrou futebol para ser titular e está muito abaixo da média do time, segundo o Ceroni. Bom, se ele está bem abaixo da média do time, é uma opinião sua. Eu gosto, ele é um jogador que marca bem, a Apodi sempre jogou ali na frente, sempre foi bem também, depois teríamos a opção de utilizá-lo por trás. Isso também aconteceu muito em função do Moisés não estar ainda completamente preparado para jogar 2 tempos. Então, para utilizar o Moisés no primeiro tempo e depois ter que tirá-lo, achei por bem utilizar o Apodi na frente. Ele já em outros confrontos que enfrentei contra o Apodi na frente, sempre foi muito bem, fez gols. E eu acho que esse não foi tanto o problema, embora a gente tenha melhorado a posse de bola, o toque com a entrada do Oyama e do próprio Apodi por trás. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Boa noite, Marcelo. Pensando no confronto diante do Avaí, Juan Renato, titular desde o início do retorno, está suspenso pelo 3º cartão. Há perspectiva de Luizão e Ryan serem relacionados após lesão ou o Alisson segue como opção imediata na zaga? Hoje seria o Alisson, porque ele está treinando normal, está vindo no banco. Esses 2 jogadores estão em plena recuperação, não sei, teremos que ver com a preparação física, se há um tempo hábil deles treinarem coletivamente, treinarem mais com bola, para serem utilizados. Vamos ter que aguardar até o próximo jogo. Fernando César, Esportes Online. Marcelo, no primeiro tempo a Ponte não foi bem e você mexeu no intervalo com as entradas de Moisés e Oyama. Isso demonstra que até agora você não encontrou a escalação ideal para iniciar os jogos da Ponte, pois todo jogo a Ponte não consegue ter o equilíbrio nos 90 minutos? Já teve jogos em que a gente começou com Oyama, o jogo do América, o jogo do Cuiabá, por exemplo, começou com Moisés e também não teve o primeiro tempo bom. Mas não tenha dúvida que eles entraram bem, e tanto o Oyama como o Neto deram um pouco mais de toque, de dinâmica ali no meio. E o Moisés é apenas a questão da preparação física, E jogo a jogo ele está melhorando e quem sabe ele pode ser utilizado no início. Heitor Esmeriz, Globoesporte.com. Marcelo, o que para você o Apodi acrescenta jogando na linha mais ofensiva? Porque na prática ele parece ser sempre mais efetivo e produtivo para o time quando atua de lateral. Se eu tivesse um extremo em condição normal, se tivéssemos o Bruno, se tivéssemos o Moisés em condição normal, certamente eu escalaria o Apodi por trás. Era uma opção para início de jogo e para depois a gente mudar com um jogador como o Moisés, por exemplo, que aguentaria um tempo apenas. Foi uma opção muito em função da parte física. Júlio Nascimento, portal Carlos Batista. Marcelo, boa noite. Qual a avaliação do teu trabalho com números pouco convincentes em 13 jogos e 41% de aproveitamento? Eu acho que o trabalho no dia a dia é bom, estou muito satisfeito, existe uma entrega total dos jogadores, é um trabalho intenso e ainda não acertamos um time, E um jogo desse em que a gente teve um volume bom, teve muito com a bola, teve oportunidades, eu levo 2 gols de bola parada, que é uma coisa que eu treino muito, que eu recomendo muito, isso faz muita diferença. Gabriel Castro, CBN.
Marcelo, a Ponte perdeu para o vice-lanterna da competição, que não vencia 8 rodadas e que tinha a segunda pior campanha como mandante. Por que, diante de um cenário que poderia ser a favor, a sua equipe não consegue se impor de início? Porque, embora seja esse adversário que esteja lá embaixo, assim como o Oeste, as equipes correm muito, têm um posicionamento tático e se contarem com a desatenção, eles acabam fazendo gols. Eu acho que foi um jogo, mais uma vez, de desatenção. Nós reagimos muito bem, no segundo tempo ficamos muito em cima e depois do gol de empate ainda tentamos algumas oportunidades. Tivemos uma escolha não tão boa ali da última jogada e acabamos num lance bem isolado, levando o gol e que foi muito amargo para todo mundo. Rony Romanini, Rádio Central. Marcelo, todos sabemos que o Bruno Rodrigues é um jogador importantíssimo no time da Ponte, não só no ataque, mas também na construção das jogadas. Na ausência dele, você optou, mais uma vez, por Apodi numa linha mais avançada. Além disso, no primeiro tempo, a Ponte focou muito nas finalizações de fora e nos cruzamentos, mesmo sem tantos jogadores altos pisando dentro da área. O Moisés, que também é jogador de velocidade, já fez o gol de cabeça, e o Luan Dias, que tem essas características de armação, não seriam opções melhores para substituir o Bruno Rodrigues e buscar essa vitória fora de casa? Eu já até expliquei isso. O Moisés não jogou do início porque não tem condição. Se ele jogasse, talvez tivesse que sair no intervalo. Então eu preferi usá-lo um tempo, no segundo tempo, onde o jogo já está um pouco mais aberto, com mais espaço, né, para usar a força e a velocidade desse jogador. E acreditávamos na estratégia. Eu acho também que não foi bem o Apodi jogando adiantado, mas ele já vi excelentes jogos dele jogando assim, tanto na Ponte quanto no CSA, Chapecoense e outras equipes. Última pergunta, Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Marcelo, boa noite. Gostaria de confirmar se o Bruno Rodrigues viajou com a delegação para Ribeirão Preto. Se sim, você não acha que foi muito temerário colocar o jogador dentro de um ônibus fechado, que teve contato com um familiar próximo, que foi infectado pelo vírus, mesmo o exame pré-jogo do Bruno dando negativo? A questão é essa, que deu negativo, ele sem sintoma nenhum, e quando chegou aqui que ele teve alguns sintomas de gripe. Esperamos que ele recupere rápido, que não seja nada demais. Ele vai fazer naturalmente outros exames e não temos ainda a confirmação realmente da Covid. Esperamos que ele possa jogar no próximo jogo.